Olá, meu nome é Nicolas, eu sou acadêmico de medicina da UFC Sobral e eu sou professor do Espaço Novo Acadêmico ENA. Sou professor da matéria de Biologia 2 e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 da nossa apostila, denominado A Origem da Vida. Então, esse é meu roteiro norteador, como vocês podem ver, e nós vamos começar falando sobre a origem da vida. Ela é uma questão existencial e uma questão científica importante, porque a partir dela nós podemos pensar sobre o nosso futuro e a possibilidade de haver vida inteligente em outros planetas. E aí nós nos deparamos com uma pergunta importante: o que é a vida? Então, a vida, ela tem um sentido filosófico existencial, como foi pintado na fresca de Michelangelo, e ela tem um teor científico evolucionista, como é desenhado nas teorias de Darwin. É bom lembrar que tanto a teoria criacionista quanto a teoria evolucionista, elas creem na adaptação dos seres vivos ao ambiente. Bom, há cerca de 3,7 bilhões de anos ocorreu então a teoria do Big Bang? Não, ocorreu então o Big Bang, que foi uma explosão de uma massa de grande densidade e pequeno volume, que acabou por fazer surgir tudo o que nós conhecemos hoje. Então, a partir disso, houve então a expansão do universo. Desde o Big Bang, houve a expansão do universo até hoje. Entende? Essa expansão ela é confirmada pela lei de Hubble, que fala que todas as galáxias apresentam um desvio espectral para o vermelho, para a cor vermelha, chamada redshift, que é tanto maior quanto maior for a distância da galáxia em relação a nós, que somos o referencial. E, segundo a lei de Hubble, a maioria das galáxias estão se afastando de nós, com velocidades proporcionais à sua distância. Ou seja, o universo está sempre em expansão. A partir disso, então, nós vamos pensar que houve o início do surgimento do sistema solar, que aqui eu vou falar um mnemônico que faz com que a gente relembre facilmente o nome dos corpos terrestres que compõem o sistema solar. Então, minha vó tem muitas joias, só usa no pescoço. Então, vamos lá. Minha, Mercúrio. Vó, Vênus. Tem, Terra. M, muitas, né? Marte. Joias, Júpiter. Só, Saturno. Usa, Urano. Nu, Netuno. Pescoço, que seria Plutão, que Plutão hoje é chamado um planeta nanico, né? Então, o surgimento da Terra, a partir disso, se deu através da nuvem de gases, com a criação de pequenos corpos. Esses corpos formaram o planeta através do choque entre eles. Houve o bombardeamento da superfície terrestre por meteoritos. Houve, então, a diferenciação interna, ou seja, uma diferenciação do núcleo terrestre. Houve o início da formação dos oceanos pelos mares primordiais, o início da formação dos continentes, que nós lembramos aqui de Pangeia, que é o continente primordial. Houve, então, a evolução desses continentes até chegar ao estágio atual de evolução da Terra. Esse é o principal pensamento que se há sobre a Terra primitiva, que havia, então, condições inóspitas. A Terra era muito quente, a sua superfície,
apresentava bastantes gases tóxicos e não havia uma camada de ozônio, fazendo com que assim fosse insuportável a vida. Então, no processo de formação da Terra, nós temos alguns eventos geológicos que ocorreram aqui. Primeiramente, nós temos o período, na verdade, a era arqueozoica, que foi a era da formação da Terra. Aqui nós vemos uma divisão da era arqueozoica em Adiana, Arqueana e Proterozoica. Adiana foi dito porque foi o período em que a Terra ela era basicamente uma bola de fogo, né? Uma bola que pegava fogo. Proterozoica, essa última aqui, houve então o surgimento dos seres unicelulares. Paleozoica, que está presente em todos esses períodos, do Cambriano até o Permiano. Houve então o domínio desses seres microscópicos. Mesozoico, que aí nós temos do Triássico, Jurássico e Cretáceo, que houve o período dos dinossauros, e o Cenozoico, em que está havendo a era dos mamíferos. Então, como é que nós podemos imaginar a Terra? Fazendo um pequeno tom jocoso, nós sabemos que o formato da Terra é um corpo geóide, ou seja, ele é circunvalado nas laterais e achatado nos polos. Diferentemente do que pensam os nossos amigos terraplanistas, que pensam que a Terra ela é um tablado, né? O que nós pensamos e o que a ciência defende que não. Então, nós temos que entender que para o Enem e para outros tipos de vestibulares, nós temos que compreender que a Terra é um corpo geóide, circunferencial nos lados e achatado nos polos. Então, nós temos as teorias da origem da vida. Nós diferenciamos em duas primariamente, as antigas e as novas, ou atuais. Então, as teorias antigas são diferenciadas em as teorias de abiogênese e as teorias de biogênese. A teoria da abiogênese, ela diz que a vida surgiria espontaneamente a partir da matéria inorgânica e havia uma, então, crença no princípio vital, ou seja, para os credores da abiogênese, nesse caso aqui, os sapos eles se originariam a partir do lodo, da lama que existia nos lagos, e aí ele iria surgindo. E a biogênese, ela crê no seguinte dogma: omni vivum ex vivo, ou seja, toda vida vem da vida, em latim, uma tradução ao pé da letra em latim. Ela nega, então, o princípio vital, ou seja, se há um ser humano aqui na barriga dessa mãe, é porque ela está dando condições para que ele viva, e foi a partir dela, o gameta dela, com união com o gameta masculino, ou seja, o espermatozoide, que houve então o início desta vida. Então, os principais defensores da abiogênese foram Aristóteles, que iniciou com a defesa, na verdade, da ideia do princípio vital. Já na biogênese nós temos Francesco Redi, que fez o experimento de Redi, na qual ele botou carne em alguns potes de vidro, e em algum desses potes ele deixou aberto, e em outros ele botou uma limalha de tecido. Ou seja, exalava o cheiro, mas não
fazia com que insetos pudessem entrar. Ele deixou por algum tempo essa carne exposta e depois de alguns dias ele viu que no vidro aberto havia insetos em cima da carne e larvas andando sobre ela. E no vidro fechado não havia insetos sobre a carne, somente rodeando a limalha de tecido. Um defensor também da abiogênese foi Jean-Baptiste van Helmont, que ele fez a importante receita de como fazer surgir ratos. Falava ele que bastava pegar um pouco de trigo e cevada e pegar uma camisa suja. E ele falava que principalmente camisas femininas, juntamente com esse trigo e cevada, fazia com que houvesse o surgimento de pequenos roedores. Um defensor também da biogênese foi Lázaro Spallanzani, no qual ele pegou um caldo vital e a partir deste caldo vital ele fechou com uma rolha e esquentou. Então, depois de esquentar, ele deixou ainda com a rolha e disse que dentro deste caldo vital não haveria micro-organismos. Na verdade, Lázaro Spallanzani ele fez esse experimento para contrastar com o experimento de um importante defensor da abiogênese, que foi John Needham. John Needham fez o mesmo experimento, fez primariamente esse experimento, só que ele não fechou com uma tampa o gargalo do recipiente. E aí, após esquentar, ele percebeu que haviam aqui pequenos seres, micro-organismos. Como é que ele descobriu que haviam pequenos seres, micro-organismos aqui? Porque um pouco antes de John Needham fazer esse experimento, Antoine von Leeuwenhoek ele inventou o microscópio. E a partir daí foi possível detectar a vida microscópica. Então, para refutar John Needham, Lázaro Spallanzani fez o mesmo experimento, só que botando a rolha. E após retirar a rolha e levar para análise, ele viu que não existiam seres microscópicos dentro desse caldo vital. Porém, a ideia de Lázaro Spallanzani foi refutada por John Needham e outros credores da abiogênese, porque, segundo eles, Spallanzani teria esquentado tanto o caldo vital que matou o princípio vital. Então, tempos depois, um importante defensor da biogênese foi Louis Pasteur, que ele fez o mesmo caldo nutritivo vital e colocou num recipiente, só que ele fez o seguinte: ele pegou o pescoço desse recipiente e esticou no fogo, fazendo o conhecido pescoço de cisne. Então, ele esquentou e esse pescoço de cisne foi feito. Por que esse pescoço de cisne foi interessante? Porque ele fazia com que não entrassem micro-organismos que chegassem até o caldo nutritivo. Porque os micro-organismos que entrassem, eles iam se deparando com as paredes do vidro, que ele era muito tortuoso. Então, eles acabavam não chegando até o caldo nutritivo. Então, após esquentar esse caldo nutritivo, Pasteur quebrou o frasco, né, bem no início do pescoço, e então fez a análise do caldo nutritivo, dizendo que não haviam micro-organismos nesse caldo. As teorias modernas da origem da vida são, basicamente, a panspermia e a teoria da evolução química. De certo modo, esse tom jocoso da panspermia que eu trouxe aqui, ele fala: eu não estou dizendo que eram aliens, mas eram aliens. Na verdade, a panspermia ela fala sobre
que a vida não surgiu na Terra, mas sim em outro planeta. Essa ideia da panspermia ela surgiu a partir de um suporte científico que houve na NASA em 1996 com a presença de microfósseis em um meteorito. Na verdade, ela foi suportada, houve um reforço científico. Porém, a ideia da panspermia ela é mais antiga do que isso. Pensam eles, que os defensores da panspermia, que seres organicamente simples estavam presentes nesses meteoritos e acabaram por cair na Terra naquela fase em que a Terra foi bombardeada por meteoritos. Já a teoria da evolução química fala que a atmosfera primitiva era rica em na verdade, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Algumas teorias também falam que era presente fósforo e enxofre, a denominada CHOMPs. Ok, a partir disso, então, houve o aparecimento de compostos orgânicos simples, como aminoácidos, glicídios, lipídios e outros. E a partir desses, houve o aparecimento de compostos orgânicos compostos, mais complexos, na verdade. Após isso, houve a formação dos coacervados, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Depois deles, houveram, então, as primeiras células. Dessas primeiras células, os primeiros organismos. Desses organismos, houve um aumento da complexidade desses organismos, fazendo os primeiros organismos complexos aquáticos. Houve um surgimento, então, esses organismos eles passaram para a Terra. Esses estudos, na verdade, essa teoria da evolução química, ela foi arcabouçada pelos estudos de Oparin-Haldane e foram endossadas pelo experimento de Miller-Urey. E então nós temos aqui o modelo de sequência evolutiva biológica. O que a gente pode trazer mais assim para perto de nós, nessas mídias que nós temos hoje, na verdade, nessa facilidade científica que nós temos hoje, é esse aplicativo de celular que eu trouxe para vocês, que se chama A Evolução Nunca Finda, Célula à Singularidade. É um aplicativo excelente que eu passei umas 2 semanas jogando e é muito interessante, porque apesar de simples e até de um pouco mágico que as coisas acontecem, você consegue, a partir dos jogos, perceber como houve essa evolução química. E ele trata tudo de uma maneira divertida até de se jogar. É importante. Eu recomendo esse aplicativo para vocês baixarem e jogarem quando puder, obviamente. Então, explicando melhor a teoria de Oparin-Haldane, Miller, Urey, eles falam que a atmosfera primitiva ela era presente de gás metano, gás hidrogênio, gás metano e vapor de água. Houve então a grande tempestade, e essa grande tempestade ela fez uma liquefação desses gases para o estágio líquido. Esse líquido então ele caiu e formou o mar primordial, os oceanos primordiais. Esse mar primordial, então, ele foi o meio excelente para que houvesse uma reação química lenta entre esses compostos que se deu aleatoriamente. E a partir dessa reação, houve a formação de compostos orgânicos simples e então a formação desses coacervados. Mas espera aí, o que são então esses coacervados? Eles são os primeiros seres vivos? Bom, o que diz a ciência? A teoria diz que os coacervados não foram os primeiros seres vivos, mas sim a prévia dos primeiros seres vivos. São compostos orgânicos complexos. Porém, eles não são seres vivos porque nós ainda não, na verdade, os coacervados não tinham a capacidade de se replicar.
A partir desse momento que eles tinham a capacidade de se replicar, eles então, na verdade, se compuseram os primeiros seres vivos. Então, a teoria de Oparin-Haldane ela é exemplificada nessa figura. Nós tínhamos na atmosfera primitiva gás hidrogênio, vapor de água, metano, gás metano e gás amônia. E a partir dessa chuva, dessas grandes tempestades, houve uma liquefação e esses compostos, essas moléculas, caíram no mar primordial. E houve uma reação lenta, uma reação química lenta, aleatória, havendo então esses primeiros coacervados. E o experimento de Miller-Urey ele vai endossar as teorias de Oparin-Haldane, no qual eles pegaram alguns gases que eles similaram a essa atmosfera primitiva que Oparin-Haldane hipotetizaram, né? Ou seja, água, metano, amônia e vapor e hidrogênio, né? E a partir disso eles botaram algumas faíscas. Para que isso? Porque na atmosfera primitiva haviam também uma grande quantidade de descargas elétricas. E a partir disso houve aqui uma condensação para formar aqui na verdade, similar à liquefação, né? Ou seja, do estado gasoso ir para o estado líquido, há então essa condensação e caem aqui nessa água resfriada. Houve então aqui uma fonte de calor para essa água resfriada e a elevação desse vapor de água que ia complementando aqui nessa faísca elétrica e fechando o ciclo. O que o experimento de Miller-Urey viu com isso? Nessa água aqui presente embaixo, nessa água resfriada, havia então a presença de todos os compostos que a teoria de Oparin-Haldane defenderam, ou seja, havia a presença de alguns lipídios, glicídios, aminoácidos e algumas proteínas, o que então endossa a teoria de Oparin-Haldane. Porém, não é de totalmente verdade, não é de totalmente uma lei, né, uma lei evolucionista, porque a teoria de Oparin-Haldane ela se deleita em algumas verdades que não absolutas. Então, por isso que ainda não houve a formulação de uma lei da evolução segundo os estudos de Oparin-Haldane. Então, o primeiro ser vivo ele foi originado a partir de uma maior complexidade a partir dos coacervados. E aí nós podemos pensar, o que originou o primeiro ser vivo? Bom, é só lembrar da aula passada. A aula passada ela fala da caracterização dos seres vivos. Então, um ser vivo, para ser vivo, ele precisa ter crescimento, organização celular, eles têm que se desenvolver, eles têm que ser, de certo modo, semelhantes e diferentes, eles têm que ter um metabolismo, eles precisam evoluir, eles precisam se reproduzir e eles precisam responder a alguns estímulos. Então, a evolução do primeiro ser vivo. Nós temos a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Segundo a hipótese heterotrófica, o primeiro ser vivo ele foi heterótrofo por fermentação, ou seja, ele não produzia seu próprio alimento. E a presença de CO2 na atmosfera primitiva foi primordial para isso. Esse primeiro ser vivo ele estava no fundo do mar primordial. Por quê? Porque esse primeiro ser vivo ele era sensível à presença de oxigênio. Já a hipótese autotrófica diz que o primeiro ser vivo ele era autótrofo por quimiossíntese, ou seja, ele fabricava o seu próprio alimento
por meio da quimiossíntese. É também chamada a hipótese autotrófica de hipótese quimiolito-autotrófica ou quimiolito-autotrofismo. O que é isso? Quimio, de quimiossíntese, autotrofismo de autótrofo, né? E lito, de pedra. Ou seja, eles faziam a quimiossíntese a partir das pedras. Eles falam isso porque as pedras no fundo do mar primordial, elas continham sulfeto de ferro e sulfeto de hidrogênio, que era importante matéria-prima, digamos assim, para a formação do alimento, né, da matéria energética desses primeiros seres vivos. E a síntese desse material orgânico, ela ocorria na ausência de luz, ou seja, também era no fundo do mar primordial. Nós podemos pensar, então, que a hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos eles fermentavam e a partir daí eles liberavam CO2. Houve então o início do efeito estufa, fazendo com que em algum momento, então, houve uma evolução, uma mutação, e parte desses seres vivos começou a fazer fotossíntese, liberando então para o ambiente oxigênio. E aí aumentando aí a camada de ozônio, né? Lembrando que o ozônio é o O3, né? O oxigênio 3, e a proteção dos raios UV. E com a liberação do oxigênio, houve a possibilidade de haver respiração aeróbica. A hipótese autotrófica ela também vai falar que a quimiossíntese, ou seja, o ser vivo autótrofo anaeróbio, ele foi o primeiro. E a partir disso, o ser quimiosintético deu arcabouço para que o ser fermentador existisse, né? Os heterótrofos anaeróbios. Os seres fermentadores deram arcabouço para que os seres fotossintetizantes existissem, ou seja, eles liberaram CO2 para o meio. Os seres fotossintetizantes, eles liberaram oxigênio para o meio, o que deu arcabouço para os seres aeróbios pudessem existir. E aí nós pensamos assim, ambas as hipóteses elas reconhecem que quando apareceu o primeiro ser vivo de características fotossintetizantes e esse ser vivo liberou a primeira molécula de O2, houve a morte de 98% das espécies microscópicas vivas no mar primordial. Por quê? Porque 98% das espécies na verdade, elas eram anaeróbias restritas, ou seja, elas não poderiam conviver com o oxigênio. O oxigênio era danoso para elas. E então houve o primeiro holocausto da história da Terra, que foi chamado o Holocausto do Oxigênio, já que matou 98% das espécies. Ou seja, esse holocausto matou mais do que o provável apocalipse zumbi. Então, nós também temos a lei da endossimbiose, que ela vai falar também sobre a evolução desse primeiro ser vivo. Então, houve lá no início uma célula, e essa célula, ela ofertou um espaço, na verdade, ela fagocitou bactérias que faziam respiração e bactérias que faziam fotossíntese. Por que bactérias? Eu vou falar mais na frente. Mas essa célula, ela fagocitou essas bactérias individualmente, né? E então essas bactérias, elas não foram digeridas pelos lisossomos, mas sim elas foram incorporadas às células, a essa primeira célula, a chamada célula
a célula matriz, né? E essas bactérias que foram incorporadas, as inquilinas, elas acabaram fazendo uma troca de favores, digamos assim, entre a célula matriz e elas. Ou seja, hoje nós sabemos que o cloroplasto, ela era uma cianobactéria, provavelmente. Então, essa cianobactéria, ela fazia fotossíntese. E houve aí, quando ela foi fagocitada, houve uma simbiose mutualística. Por quê? Porque essa cianobactéria, ela ofertava ATP, ou seja, ela ofertava material energético para a célula e vice-versa. Na verdade, a célula ofertava segurança para essa cianobactéria. E aí, então, houve essa simbiose entre a célula matriz e a célula inquilina, que foi a cianobactéria. Já sobre a mitocôndria, do mesmo modo. Ela era uma bactéria, digamos assim, que fazia respiração celular, que fazia respiração aeróbia. E a partir de então, quando ela foi fagocitada, houve uma simbiose mutualística, em que ela atribuía ATP para o organismo, para a célula, na verdade, e a célula matriz ela ofertava segurança para a mitocôndria, digamos assim. Por que eu digo que elas eram bactérias provavelmente? Porque no estudo genético, no estudo celular das mitocôndrias e dos cloroplastos, na genética, na verdade, no material genético dessas organelas citoplasmáticas, a disposição que esse material genético está é muito parecido com a disposição do material genético das bactérias. E também as unidades ribossômicas de mitocôndrias e cloroplastos são semelhantes às unidades ribossômicas das bactérias. Então é isso, pessoal. Eu vou acabando por aqui. Nós iremos fazer os exercícios de fixação através de uma live no Instagram do Enio, nas páginas 193 a 196. Sou muito grato pela atenção de todos vocês e muito obrigado. Até a próxima.